Então, hoje a gente vai falar de fandangos. Eu vou falar um pouquinho, no geral, do fandangos, depois a gente vai afunilando até o fandangos de Huelva, que é o que a gente normalmente dança, o que a gente mais vê, tá? Então, assim, a origem, a procedência, como muitas coisas do flamenco, por ser muita mistura de várias culturas, de muitas coisas, o fandangos não é diferente. Então, ele tem várias teorias de origem, né? Desde romana, aragonesa, portuguesa, ou até da jota, né? Então, são várias teorias. Originalmente, o fandangos, eles chamam de bailable, ou seja, era instrumental e as pessoas dançavam. Não era uma música, não era. Ele era muito diferente do que a gente conhece hoje, bem diferente. Então, isso a gente está falando lá, meados do século XVIII, né? Então, eram danças que aconteciam muito nas festas, principalmente da nobreza, né? Da classe alta ou até classe média, mas era uma coisa de festas. Então, eram danças, né? Era instrumental e danças. Por isso que eu falo que era muito diferente do que é hoje. Ele foi mudando e virou outra coisa. Depois, com o tempo, né, ele foi caindo em desuso pela alta sociedade, aí chegou lá no povo, então ele acabou virando uma dança mais popular, onde tinha já a presença da guitarra, era uma coisa bem mais festiva, por ser danças populares, era bem mais barulhenta, onde já entravam os pandeiros e as castanholas, que é hoje como a gente mais vê, né, o fandangos é com castanhola, né, que era uma coisa muito típica, principalmente por ser essas danças populares, né? E a gente está falando de Andalucia, né, onde nasceram a maioria, né, dos paus flamencos. E Andalucia é assim, eles consideram terra de fandangos, porque os fandangos são de vários lugares, vários lugares. A gente tem vários tipos de fandangos. O fandangos, eles consideram o gênero que mais se espalhou, mais mudou, mais variantes ele teve, que mais se estendeu, tanto por lugares como pelo tempo, né? Se a gente está falando desde lá do século XVIII, ele veio mudando, foi o que mais durou e continuou mudando de todos os palos, ele foi o que mais se estendeu mesmo. De todas as variações que a gente conhece, o Elva, que é a que eu comentei, né, é a que mais característica tem, ela de ser a mais diferente da gente ouvir, depois com o tempo de conhecer, e ouvindo, acostumando o ouvido, a gente ouve e já sabe que é um fandango de Huelva, porque ele é bem diferente, toma essa característica bem evidente. Então, a gente falando de Andalucia, a gente tem fandangos em Málaga, dentro dos fandangos de Málaga, a gente tem as malaguenhas, tem as rondenhas, os verdiales, as rabeiras, rabegotes, tudo isso é fandango de Málaga. Depois a gente tem fandangos em Granada, que aí já derivou-se a granaína, hoje a gente conhece como média granaína, também fandangos. A gente tem em Almeria, que não só de tarantos, né? Os tarantos, Almeria é uma região das minas, então é ali onde a gente tem os tarantos, e dos tarantos nasceram também os fandangos e vários outros cantes de Levante, esses cantes mineiros. A gente tem também em Cádiz, mas os fandangos em Cádiz, ele foi mudando e ele acabou virando as soleares. Ele foi alimentando as soleares, já que Cádiz é uma terra que originou tantas coisas do Flamengo, né, tantos palos, tudo.
Cádiz é um que a gente não encontra um fandangos típico de Cádiz, ele não tem nada expressivo, ele sumiu, perdeu-se por aí. Eles consideram mais que foi alimentando as soleares. E a gente tem também em Córdoba, e aí chegamos então em Huelva, para a gente ver que tem todos esses lugares são uma grande variante de fandango. Então, já chegando em Huelva, a gente parando aqui já um pouquinho em Huelva. É uma cidade, uma província, né, que eles chamam, está no litoral, e que tem um lugarzinho, uma região ali em Huelva que se chama Alosno. E em Alosno é onde nasce esse fandangos mais característico de Huelva. Do que fala? Né? Os fandangos falam muito do cotidiano, coisas um pouco do mar, por ser origem, né, por ter a origem no litoral, fala-se um pouco de mar, do barquinho, da maresia, fala muito coisas do cotidiano ligadas a sentimentos, a um amor, a um desamor, a traições, até isso tem também nas letras, mas são coisas cotidianas, nada tão terrível, nada de cortar os pulsos e, e nem é nada tão festivo, né? Mas é uma coisa até um pouco bucólica, sabe? Pensando, às vezes eles falam de colheitas, então é bem da lida, do dia a dia ali do campo. Isso falam as letras. O fandangos, para quem já conhece, por exemplo, a sevilhana, ele faz parte ali, ele estava no repertório folclórico da Andaluzia, né? Então, para quem conhece um pouquinho da sevilhana, que a gente conhece que são 4 coplas, né? Então, são dancinhas curtinhas que faz uma, acabou, faz outra, acabou, faz outra, acabou. Então, a gente chama de coplas, né? Os fandangos também eram danças de coplas, né? E ele segue mais ou menos o mesmo esqueminha. São letras curtas, né? Ou seja, o fandangos tem 6 versinhos, onde normalmente as letras, pensando na poesia da letra, eram 4, são formados por 4 ou 5 versos, onde um deles se repete, um ou dois, né, se repetem até formar os 6 versos, que esse é o tamanho dele, essa é a copla, essa é a estrutura melódica dele. É uma coplazinha que tem 6 versos, então ela é curtinha. O fandangos dificilmente a gente vê, pensando, por exemplo, num tablado, né, que são onde são vários solos, né, as pessoas dançam seus solos, dificilmente a gente vê ele como um baile de solo. Provavelmente por ele ter essa característica de ser letras tão curtinhas, mas ao mesmo tempo ele é usado nos tablados como uma abertura, que é um momento de apresentação de todo o quadro, de todas as pessoas que vão dançar, dos músicos. Então, como são coplas, são letrinhas breves, começa, um canta, só canta. Depois, a segunda copla, vem uma e dança, tchau. Vem o outro, dança, tchau. E depois, no final, dança todo mundo e tchau. Então, ela acaba ficando, ela é prática, né, para esse tipo, né, de uso, mas não, ela não tem uma estrutura, uma história comprida. O que é interessante do flamenco que a gente vê em vários palos é aquela coisa apoteótica, né, que a gente comentou até da Guajira outro dia. Ela começa numa cadência, tem um sapateado, e aquilo vai ficando animado, cada vez mais animado. Tem letras que tem palos que mudam de palo para dar essa característica, e tem alguns palos que tem a sua letra macho, ou a sua letra valente, que dá esse ânimo. O fandangos não tem. Então, ele é muito... ele fica plano, se a gente pensa, né? O que a gente usa entre as letras dos fandangos? Não só entre, não digo entre uma e a outra. O que a gente usa para junto com os fandangos? São os estribilhos. Os estribilhos é como se fosse um refrão. Pensando numa letra de música, tem aquele refrãozinho que vai se repetir. Ele tem outro tamanho. Ele não é, muitas vezes ele é menor. Algumas vezes ele é até mais comprido, se as letras não, se os versos não se repetem, mas ele é menorzinho.
E ele não tem a mesma cadência, não tem a mesma melodia que eu falei que é tão típica e tão característica do fandango de Huelva. Ele não tem, ele tem é construído em cima de uma outra melodia. Então, esses estribilhos a gente usa, aí sim, quando a gente monta um baile, ou a gente usa ele para começar, ou a gente coloca ele no meio para trocar de turma, por exemplo, ou a gente usa um estribilho para ir embora. E aí sim, se a gente usa ele para ir embora, ele vai ser usado já com um andamento um pouquinho mais para cima, as palmas mais alegres, para dar aquela característica mais vibrante que não é típica do fandango, né? A gente usa, né, que é para dar esse ânimo e ele ter essa característica de mais para um espetáculo, né? Para uma apresentação. Depois eu vou mandar, então, também, como eu fiz da outra vez, alguns vídeos, né, para a gente ver alguns cantores. Bom, como eu estava comentando, que são muitas variantes, tem muitos também cantores representantes, né, tanto dos mais antigos quanto dos mais atuais. Uma coisa que eu esqueci de comentar. O fandangos a gente também encontra ele a gente consegue separá-los de duas formas. A gente tem os fandangos personales, né, os pessoais, e os fandangos locais. Os pessoais, como já diz o nome, cada cantor que cantava foi dando uma característica própria. E uma vez que ele colocou algo diferente, o fandango já mudou de nome. Então era o fandango do Zezinho. Aí o Joãozinho cantou, mas ele mudou ali um pouquinho. Pronto, virou o fandango do João. Então, por isso, os personagens, então, tem uma variante enorme, porque cada um que cantava e colocava a sua característica já mudava de nome. Mas os personagens a gente não dança, porque eles são livres de compasso. Então é impossível dançar, né? Montar alguma coisa que seja ritmada num palco que é livre de compasso. Então é muito mais pressão de cada um e com a potência de voz de cada um, e era uma coisa muito livre. Então as pessoas, muitas vezes a gente vê pessoas que aprenderam, cantadores, que não aprenderam necessariamente no conservatório, mas aprenderam na família, em casa. A gente ouve a história deles, eles falam isso. Ah, eu aprendi cantando uns fandanguilhos, que esses eram outro nome dos personagens, os fandanguilhos. Ele cantava ali uma coisinha e ele repetia. A gente vê muita criança quando mostram os crianças prodígios, né, flamencos cantadores infantis, tal. Normalmente eles cantam fandangos porque é muito livre. Então a pessoa não tem que seguir ali um compasso, tem que estar certinho, ele não está obrigado a obedecer um molde, é livre. Né? Então por isso fandangos também tá muito presente nessas pessoas assim que cantam em casa, que aprendem na família. E aí já os fandangos locais, então, são aqueles outros que eu comentei, que em cada região foi tomando a sua característica e aí sim já com o decorrer do tempo ele já entrou dentro de uma formalidade de compás, de ritmo, de métrica, e aí então finalmente foi possível dançar. A gente vai ver agora um vídeo e eu vou aproveitar já e falando um pouquinho de estrutura também, tá? Para a gente ir acompanhando o que acontece num baile. Primeiro a gente vai ver um baile de tablado, que é esse que eu comentei, que ele é usado mais para apresentação dos artistas, né? Então a gente vai ver o guitarrista, ele começa, normalmente é o guitarrista que começa, a não ser que seja uma montagem diferente, né? Normalmente quem começa é o guitarrista. Logo a gente vai ver o cante,
E aí, então, a gente vai ver, eu vou falar primeiro como é, e depois a gente consegue acompanhar. A gente vai ver a primeira copla, que eu comentei que seria a primeira letra, quem faz é o cante, sozinho, ninguém dança. Depois a gente vê a segunda letra, o segundo cante, a bailaora, depois na outra copla, o bailaor e na última eles juntos e aí eles vão juntos até o final. Sentado en el valle, debajo de un limonero, escucho zonas de río, sombra la de romero. Sentado en el valle, debajo de un limonero, escucho zonas de río, sombra la de romero. Pero quererte yo no quiero que otra te quiera. Pero quererte yo no, prefiero que te muriera y a luego morirme yo. Yo no sé lo que quisiera. Essa estrutura que eu comentei, ela começa com um estribilho, que é aquele refrãozinho. Ninguém dança, ninguém nada, ela tá ali dizendo boa noite, senhoras e senhores, o Fandangos vai começar, tá? Então ela começa com um estribilho. E daí ela canta a primeira copla, ela canta sozinha, ninguém dança. E aí quando ela termina a primeira, aí vem a bailaora, e ela faz esse estribilho, só relembrando, ele está ali no começo, está ali com uma apresentação, para quem não sabe, para lembrar, isso é uma salida.
né? A salida é o começo da história, tá? Aí vem então a cantaora, cantou o estribilho, o refrãozinho, que podia ser dançado também sem problema, tá? Mas só essa estrutura tá assim, ela fez o estribilho sozinha. Daí a primeira letra, a bailaora dançou. Daí, e o que eu queria ir mostrando aos poucos para a gente aproveitar isso, mas enfim, ela faz uma chamada, né? Aí lembrando, para quem não conhece, a chamada é eu faço uma sequência de sapateados ou até movimentos, a linguagem, a comunicação corporal é de que eu chamo a atenção para mim, né, para quem está dançando. Na verdade, a chamada eu estou pedindo uma mudança. Então, se ela entrou ali antes da letra, ela está chamando uma letra, né? Então, são remates, sapateados, aquelas com tensão corporal bem evidente, muitas vezes termina com os braços para cima, com os braços abertos, justamente pedindo a letra para que aquela letra comece, né? Então, ela faz a chamada, aí ela dança, então, a segunda copla, e no finalzinho ela remata, ou seja, ela faz um outro sapateado, uma outra movimentação, uma outra comunicação corporal também, como conclusão de tudo aquilo que ela fez. Daí, na próxima copla terceira, vai vir o bailaor, né? Tem uma outra pessoa que está ali também e faz também a parte dele, da mesma forma, chamada. Eu não lembro se ele não faz, eu acho, é isso que eu queria ver. Enfim, ele entra e faz a terceira letra, a terceira copla. Daí eles fazem juntos a última e no finalzinho da última que eles fazem juntos, eles fazem uma sequência de pés que a gente chama subida de pés, né? A subida é a sequência, a mecânica de pés é muito pequena, mas justamente para subir o andamento. Então, o andamento vai subindo, e aí, então, a cantaora volta com o mesmo estribilho do começo, só que com um andamento bem lá para cima, que foram os bailaores que levaram esse andamento lá para cima, e aí, então, fazem o estribilho para terminar. Ou todo mundo sai, ou senta na cadeira, aí tem várias formas de terminar. Ou combina todo mundo junto, termina junto em cena, ou a música a música segue e o bailaor some de cena, ou senta na cadeira, e aí termina então essa apresentação. Na outra que eu coloquei, aí sim já é uma montagem para grupo. É um grupo grande, tem várias pessoas, entre e sai. Então, além de ter estribilhos, que eu acho que tem 2 ou 3, tem as letras, acho que as 4 coplas de fandangos, e tem muita falseta. Também isso eu ainda não tinha comentado. A falseta, então, é a parte onde o guitarrista, né, se coloca ali à frente, né, em destaque, onde ele toca uma melodia que não é o compás base, né, o compás base de fandangos, que a gente já vai ouvir também. Também a gente dança, mas ninguém canta. E a falseta está sempre entre as letras. E aí também não tem muita regra. Eu coloco antes, eu coloco no meio. Dificilmente ela está no final, porque no final já tomou aquele ânimo, né? Já não caberia mais aquela coisa tão melódica, né? Já é mais para subir, já está com outros ânimos, né? Então, nessa segunda montagem, dá para ver todo um entra e sai, toda uma movimentação, mas a gente vê ali as letras, que são curtinhas, que tem esses 6 versinhos, que é aí sim a letra de cada um. Aí a gente vai tentar observar que antes tem uma chamada, antes de começar, e no final tem um remate. Muitas vezes, o que acontece quando a gente fala de letras pegadas, ou seja, letras coladas? O que seria o remate de uma primeira letra vira a chamada da segunda. Não é que a gente arremata a primeira e depois ainda por cima faz uma chamada para chamar a segunda. Aquele remate da primeira já virou chamada da segunda.
Isso são letras coladas, ou seja, não tem aquele espaço para falseta. Acabou uma letra, já vai começar outra. Não é que, assim, acabou um verso, pararará, pim-pom, tarará, já começa o outro, não. A gente tem o compás base, todo palo tem seu compás base, que ele tem uma roda, ou seja, ele dura um tempo, ele tem ali uma estrutura quadradinha, estrutura melódica, a gente chama, né? Então, enquanto o remate não precisa, aí lembrando, voltando ao que já falei, na guarrilha também cabe aqui, cabe em todos os outros. O remate eu não preciso esperar que a letra acabe para eu começar o remate. O que não pode é eu acabar e a letra continua. Isso não pode. Ou a gente acaba juntos, ou eu começo antes dela acabar, a letra acaba e eu continuo mais um pouquinho, ou eu espero a letra acabar e começo o remate aí. Tem essas possibilidades, né? Então, muitas vezes, se a letra acabou e eu ainda estou sapateando, mesmo sendo letra colada, a outra só vai começar quando eu terminar, né? Normalmente isso é um combinado. A não ser que seja um sapateado longuíssimo, outras montagens também dão essas possibilidades, que aí sim o bailador tem que avisar o cante e fala, segue, que eu vou continuar aqui sapateando. Né? Aí já são montagens mais específicas, mas para ficar uma comunicação clara, pensando sempre, quando a gente fala isso, pensando num tablado, que é um baile de improviso, né? Para que as coisas fiquem claramente comunicadas, é isso, você termina, você chama, você remata, que as coisas fiquem bem claras para não ter erro, né? Para não ter bagunça.
outro baile que é mais comprido, mas a gente vê todos esses elementos. Tenta ver, então, as chamadas, o sapateado que acontece, toda a movimentação que acontece antes da letra começar. Quando está acabando, também muda. A movimentação muda, ou seja, a atitude muda, né? Se está no comecinho da letra, se está durante a gente literalmente está acompanhando aquela letra. E quando ela acaba, eu tenho que arrematar, eu tenho que avisar que ela acabou, ou seja, a atitude corporal também já é outra, né? Não sempre os braços para cima, mas essa é muito clara, né? Quando a gente fala acabou, né? Esse é um remate muito claro, tá bom? Então, olha só, vou falar então do compasso, para quem não conhece, até para recordar. Ele é um compasso, então, também de 12 tempos, assim como as guarriras, bulerias, cantinhas, mas com seus acentos específicos. O fandangos é um 3x4, ou seja, a gente consegue fazer 3 em 3, 3 em 3, 4 vezes, né? Até encaixar nos 12. Ele apesar de ser 12 tempos, ele tem, e ser 3x4, ele é certinho de 3 em 3. Né? Então, a gente consegue contar 1, 2, 3 sem problema. Os outros compassos que são compostos, aí acaba ficando um pouquinho difícil, diferente e às vezes um pouquinho mais difícil a contagem. O fandangos ela é bem quadradinho, tá? Então a gente tem aqui os 12 tempos, tá? Onde a gente vê os acentos aqui no primeiro tempo, tá? Então fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E começa de novo. Né? E contando no 12, faz 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por isso que a gente consegue contar direitinho, 1, 2, 3. Os músicos falam que ele não tem esse primeiro acento. Porque, na verdade, para eles, a mudança de acordes não está no primeiro, está no meio do caminho, parece que é no 3. Então, eles falam que ele não tem esse primeiro tempo marcado, mas para a gente contar, e o compasso depois, né, nos 12, 1, 2, 3, né, ritmicamente, sim, a gente conta esse primeiro tempo mais forte, ou quando a gente faz as palmas, que a gente marque no pé, e as duas palmas depois, né? Ou seja, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Isso a gente vai ouvir aqui aí agora. Aí eu vou aproveitar também de contar uma curiosidade, que musicalmente também a gente sempre encontra nos fandangos, eles chamam de nudillos, que eles tocam com esses ossinhos, né, da mão, às vezes em cima de uma mesa ou até no próprio carrom, né? Fazendo esse sonzinho. Não sei se a gente consegue ouvir aqui, né? Que a gente faz. Dá para ouvir? Né? Com essas partes dos dedinhos. É que não dá para ver. Ou eu toco ou seguro o celular. Tá? Então, isso a gente vai ouvir nesse primeiro vídeo que a Lê vai pôr, que é para a gente ouvir. E eu vou colocar aqui o compasso para a gente ver, e aí vocês tentam acompanhar, tá? Tenho uma dúvida. A contagem, então, porque eu sempre tive a sensação, não sei se é porque, como ele vai, que nem uma valsinha, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. A minha impressão é que a gente começava o compá no 1, entendeu? Como se fosse começar, que nem como escovilha. Você começa no 1, então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, e não é no 12? 12 é no 12 isso? mesmo, Má. Olha, sabe? Me engano, né? Por causa dessa história dessa rodinha de 3, aí ficava com essa sensação de começava no 1, não começa no 12.
Porque a gente pode contar, né? Para dançar, para estudar, para montar, pode contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai fechar certinho. Só que quando a gente conta em 12, aí a gente consegue fechar o compasso, né? Fechando no 10, como a gente está mais acostumado, né? Fechar no 10, deixar o 11 livre e para retomar no 12. E Mê, mostra o papelzinho e eu faço palma aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se a gente for pensar em 12 e for fechar em 10, a gente vai pensar assim: do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, do. Os acentos são 3, 6, 9. E do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Muito bom. É isso aí. Ah, os figurinos, né? A parte que faltava para completar a cena. Normalmente são coisas muito alegres, onde a gente usa as bolas, os lunares ou as flores. Pensando num fandango de Huelva, né? Às vezes, pensando já mais nos outros abandolaus, as coisas que sejam um pouco mais folclóricas, às vezes até entra um pouco aquelas coisas mais, um pouquinho mais de volume, umas coisinhas mais, pensando nessas folclóricas mesmo, né? Um pouco de lacinhos, ou às vezes um avental, pensando em umas coisas assim de campo, sabe? Às vezes eu penso em coisas, aquelas cenas de colheita, mas muito românticas, assim, né? Não na pobre colheita da cana-de-açúcar ali do interior de Araras, mas, né, essas coisas mais, assim, românticas, né? Então, esse é o ar, os aires dos fandangos, né? E dentro de tantas variedades, né, como, de repente, a gente pergunta, e como diferenciar, então, um do outro, né? Uma vez que a gente acostumar a ouvir e já conhece o fandango de Huelva, a gente diferencia, então, primeiro em, assim, compás, né? Como é o compás do fandango de Huelva, que acaba ficando facilmente reconhecido, diferente dos abandolaus. Eles são diferentes, né? E os outros tonalidades, né? Se é uma malaguenha, se é uma granaína, se é os outros cantos de levante, eles acabam tendo tonalidades diferentes. Eu falei então do fandangos de Huelva e tem o fandangos de Alosno. Na verdade, o fandango de Huelva nasceu em Alosno, mas eles acabaram se separando, pelo menos por nome, porque o fandango de Alosno tem uma característica. Pensando naquilo que a gente falou, que eu falei, que são 6 versinhos, e cada versinho dura, sei lá, um compass, o fandangos de Alosno tem essa característica que, além de ser valente, eles já são mais animados, normalmente ou usa para abrir, para começar uma história, ou para terminar, por ele ter essa característica mais valente. O de Alosno, o primeiro versinho de Alosno, dura meio compasso. Então, em vez de ele ter os 12 tempos, ele só tem metade. Então, é como se eu contasse, em vez de começar ali no 12, eu começo já no 6. 6, 7, 8, 9, 10, e aí vai embora. Esse é o compasso de Alosno. Esse é o natural dele. Quando a gente faz montagens e a gente precisa desse compasso inteiro, sei lá, para facilitar a nossa vida, para ficar mais tranquilo para estudar, a gente combina, né? E diz para o cante, estica mais um pouquinho, eu preciso que ele dure um compasso. Mas a música, a estrutura do compasso de Alosno é meio compasso e 5 versos inteiros de um compasso inteiro. Tá? Então, essa é uma característica. Assim, né? De repente, tá, eu coreografei aqui para mim 6 compassos, vai dar certinho. Aí você põe lá, solta o som, põe lá
fandangos de alosno, vai faltar um pedaço. A música vai acabar e você ainda tinha um pedaço para dançar. Então tem que ter esse cuidado que o fandangos de alosno, no comecinho, o primeiro versinho, ele dura metade. Tá? E esse, então, eu queria que você colocasse ali. Coloca o arcángel. O fandangos a gente vai ouvir, tanto o Huelva como o alosno. Ele tem uma melodia. Eu posso mudar, o que eu vou mandar aí depois no grupo, né? Todas as letras, vocês vão ver que são versinhos iguais de tamanho. A melodia é a mesma, só vai mudar o que ele canta. É exatamente a mesma. E a alosno acontece a mesma coisa. Normalmente a mais famosa, a mais conhecida, ele começa dizendo alosno, achei. Achei pelo... aguardiente a la luz del alba, Paco, se siente, Paco, se siente. Y si algún día me voy, y si algún día me fuera, recuerda que me he llevado tu querer hasta la tierra, que el alma nunca se muere y no hay olvido que valga cuando de veras se quiere. Mañana, ¿para qué me quiere hoy? Si me absorbí al mañana, la hierba buena se cría y en la corriente del agua, sino mañana otro día. Que yo jugaré a la paz, que otros jueguen a la guerra, que yo jugaré a la paz, que no es preciso matar para defender la tierra, sino saber perdonar. Que no hay olvido que valga
siempre será lo mejor. Si la fuente de la armonía es de hoy, es del ayer y es del mañana, es de la noche y el día, de noche y día. Yo tengo 3 corazones, a mí no me aflige pena. Yo tengo 3 corazones, uno pa' que vaya y venga, otro pa' que lo aprisione y otro pa' que tú lo tengas. Temprano te voy a dar aguardientillo entre mi mano, niña, entre mi mano. Vente a la lona, niña, vente temprano. Soy del alorno, soy alornero y mi fandango más quiero calle. En la calle más bonita que rondan los aloneros, calle real. Então é isso. Depois, então, vou mandar uma listinha ali para vocês verem que as de Aloso começa assim, ela já começa, ele fala só uma letrinha, uma palavra normalmente. Ou coisas, quem dera, pudiera, alosno, Espanha, tem outra que fala Espanha, Espanha de mis amores, tá? Então ele começa, o primeiro versinho é só metade, e aí os outros 5 são inteiros, tá? Então essa é uma característica. Se nada for dito, né, pensando num improviso, você fala fandangos, daí eles falam fandangos, fandangos, ou ele vai perguntar Huelva, aí você diz, não, alosno, né? Então tem que ter essas, e é simplesmente por essas características que é importante a gente conhecer, né? A alosno vai ser mais curta, Huelva não, Huelva tem as 6 direitinho. Os estribilhos também são, eu vou mandar diferentes para a gente ver que eles têm tamanhos mesmo diferentes. Uns são menorzinhos, outros são mais compridos. Mas normalmente, como muitas vezes a gente não coreografa o estribilho inteirinho, pensando lá então naquelas montagens de improviso ou um tablado, a gente sabe que ele pode, se eu preciso, por exemplo, tirar, sei lá, 30 pessoas de cena, uma vez que o estribilho tocar, não vai dar tempo. Você fala, toca de novo, ele vai ficar repetindo, porque pensa como num refrãozinho de uma música, né? Ela tem um tamanho menor, então ela pode ficar se repetindo até o momento que precisar. Tem esse ano, lá em Jerez, a gente fez o curso de fandangos Aloso, né? Que é o Huelva. Mas aí o que foi dito pra gente é que o Huelva, ele é como se ele tivesse nascido desse alosno, que é uma região ali, né? E aí ele cresceu, o Huelva ficou mais elaborado, sei lá, ele foi crescendo, foi ficando mais elaborado, e esse alosno é aquela coisinha ali, que ele é mais tradicional daquele lugarzinho. E que, assim, a quantidade de fandangos é tão absurda, de grande, né? Falando só dos que você dança, sem falar nos que não dança, né? Então, assim, uma coisa, um leque, assim,
cada cantinho lá, cada cidadezinha, cada pueblo tem o seu fandango, com o seu nome, com a sua característica, que não é muito diferente, mas que tem uma coisinha, ou uma palavra, ou uma musiquinha diferente. Muitas sutilezas, né? É. Bem rico. É muito variado mesmo. De todos, né? Como eu falei lá no começo, de todos é o que mais derivações tem e que mais durou, atravessou assim o tempo e o espaço, né? De tanto que ele se espalhou. É o fandangos mesmo. Então, acho que é isso, né, Rime? Vamos finalizar, então. Então, tá bom. Obrigada, Obrigada, Rime. Lê. Obrigada, meninas. Boa noite aí para vocês. Cuidem-se.